Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara, esta última do ano 2018. Temos aqui a equipa B do Partido Socialista, mas não menos importante e não menos valiosa. Portanto, dar as boas-vindas. Antes da ordem do dia, algum dos vereadores quer dizer algo? Tenha a vontade, Sr. Vereador. Boa tarde a todos. Espero que tenham passado um Feliz Natal e desejo desde já um bom ano novo para todos também. Portanto, tinha 4 questões, 2 para cada um. Como estamos em época de Natal, vou dividir 50% para o Sr. Presidente e 50% para a Sra. Vice-Presidente. Para o Sr. Presidente, 2 assuntos que ultimamente têm causado apreensão nas pessoas de Castro Marinho. Portanto, primeiro, a situação em relação aos funcionários da Baía Azures, se há alguma novidade. Portanto, tendo em conta as últimas sessões, quer de Câmara, quer da Assembleia Municipal, e o plano aprovado, eu gostava de saber se há novidades e como é que se está a desenrolar o processo. A segunda pergunta também para o Sr. Presidente, relativamente também a outro assunto que também foi aqui várias vezes focado, que foi a compra das lojas que poderão servir para o ATL. Se há alguma novidade, uma vez que podiam haver problemas legais, como foi aqui levantado. Depois, para a Sra. Vice-Presidente, estamos aqui no final do Ano Europeu do Património Cultural. Portanto, depois, também, tendo em conta que estes 2 assuntos, quer da Baía Azures, quer da ATL, prenderam um bocadinho as atenções, houve uma pergunta que eu depois não sei se foi respondida, portanto, que era se havia algum problema com as muralhas do castelo, e se há esse problema, o que é que está a ser feito. E depois para 2019, que já não é o Ano Europeu do Património Cultural, o que é que se está a pensar fazer em relação ao Forte? É só. Obrigado. Sr. Vereador Pedro Tavares, nós trabalhamos em equipa e todos sabemos tudo e, portanto, não há setores estanques. Portanto, qualquer das maneiras, eu passava a palavra à Sra. Vereadora Filomena Sintra. Vou começar pelas mais simples. Mais simples de responder, mas não tão simples de resolver. Muralhas do Forte, São Sebastião, do Castelo. As muralhas do Castelo, a única intervenção que está a ser programada no curto prazo é a consolidação da zona este e abertura da porta este, tal como uma zona de acesso e enterramento das áreas das escavações arqueológicas resultante das últimas campanhas, aí há cerca de 18 anos, penso eu. E, portanto, tem financiamento assegurado, estamos a fechar o projeto de execução. Eu respondi isso, sim, na Assembleia Municipal. Agora, justamente, já tenho dúvidas. Mas, quanto ao Forte São Sebastião, aí sim temos um problema complexo num baluarte, que tem um problema estrutural. A zona reabilitada tem um problema estrutural. Foi contratado o LENEC, já foi assinado o contrato, cujos custos serão suportados a 50% pela Câmara Municipal de Castro Marinho e 50% pela Teixeira Duarte, que foi a entidade que executou a obra, dado que não chegamos a um consenso sobre as responsabilidades sobre aquilo que nós consideramos uma má execução da reabilitação. E, portanto, esse é um problema que temos, de uma maneira ou outra, fazer uma intervenção, mesmo que depois se exerça mais tarde o direito de regresso, caso o empreiteiro não assuma as responsabilidades que nós lhe queremos imputar, que achamos que são da sua responsabilidade. Mas aguardamos agora a monitorização por parte do LENEC. Quanto à Nova Baía Azures, dia 21, houve aqui uma Assembleia Municipal em que foi apresentado e aprovado o plano de dissolução e internalização da empresa municipal. Nessa Assembleia Municipal foi feita uma explanação pormenorizada sobre o processo, que eu também não vou fazer aqui, dado que também já fiz aqui na Câmara Municipal, mas dizer que é um processo que não tem sido uma transição pacífica,
tem sido assumido publicamente umas posições que não correspondem ao exercício na prática. Está aqui uma pessoa que faz parte do Conselho de Administração, mas há muito pouco tempo, mas pode querer acrescentar alguma coisa, que é a vereadora Vera, mas como é há tão pouco tempo, eu nem sequer a vou chamar como responsável deste processo de transição, mas se quiser, disponha, porque eu vou fazer a apresentação daquilo que eu considero o complexo e a postura difícil, de difícil trato nesta transição. Primeiro, para a proposta de internalização, que teve que estar fechada até dia 5 de dezembro, as dificuldades foram muitas e os documentos a chegar foram muito poucos para fazer uma proposta consistente, firme e sem erros, ou minimizar os erros. Foi feito o possível com a pouca informação que foi chegando e a indisponibilidade de reunir presencialmente. Há um conjunto de situações que não têm a ver com a informação, têm a ver com consensos entre as partes, sendo que o Conselho de Administração é nomeado por uma Assembleia Geral da empresa municipal e nessa Assembleia Geral estão os representantes do município. Portanto, a vontade do município devia ser consonante com a vontade do Conselho de Administração e devíamos estar de mãos unidas para arranjar o caminho e as soluções. Acontece que foi dito aqui publicamente pela senhora Presidente do Conselho de Administração que continuaria indisponível até o dia 26, 27 e 28 de dezembro. Hoje é dia 26 e, a exemplo, não atendeu tão pouco o telefone, não se disponibilizou para reunir com a Câmara Municipal. Houve uma reunião no dia 20 de dezembro, depois de um mês de tentativas, para tratar de algumas coisas, de algumas situações transitórias que o município gostaria de que fossem tratadas de uma forma transitória, pacífica e que faz parte dentro dos preceitos legais e na qual, nessa mesma reunião, teve o chefe da Unidade Orgânica de Gestão e Administração Financeira e o jurista da Câmara Municipal. Acontece que nessa mesma reunião foram recusadas, ou pelo menos temporariamente, até a presença da jurista que está a fazer assessoria ao Conselho de Administração, não foi tomada uma posição, nem foi disponibilizada a abertura para um processo transitório, que eu vou passar a explicar, e no outro dia a seguir, que supostamente a jurista devia estar presente no município, houve uma recusa por parte do Sr. Administrador Executivo para que ela estivesse presente, pelo menos terá sido essa a mensagem que o Sr. Administrador transmitira numa reunião na qual eu não estive presente, mas que esteve presente o Sr. Presidente da Câmara e os chefes que estão a tratar da operacionalidade desta internalização. E dizer que aquilo que podia ser pacífico, que era o processo de internalização ter começado a ser tratado há um mês, supostamente só passámos a ter legitimidade informalmente na sexta-feira de começar a chamar os funcionários. Portanto, os funcionários têm que todos decidir a sua vida em 3 dias, pelo menos essa é a proposta, porque foi dito pela senhora Presidente do Conselho de Administração que nós só teríamos 3 dias para o fazer, até o final do mês, e estamos a fazer isso, foram chamados todos os funcionários. Acontece que os que estão a contrato a termo certo, que fazem parte do plano de internalização, são cerca de 11 pessoas, simplesmente estão a ser notificados que a sua relação de trabalho termina a 31 de dezembro e não foi dito nada à Câmara. Foi dito nessa mesma reunião, a dia 20, que se estava a aguardar pareceres jurídicos. Esses pareceres chegou hoje supostamente, que com todo o respeito por quem o produziu, não corresponde tão pouco ao enquadramento jurídico-legal deste processo de internalização. A dissolução, a liquidação da empresa pode levar até 2 anos. Mas o Conselho de Administração determinou, ou pelo menos o Administrador Executivo mandou um e-mail hoje a dizer que determinou, portanto não sei se posso responder pelo Conselho de Administração, que a liquidação ocorre dia 31 de dezembro. E isto assim não é de quem quer resolver assuntos. Eu tenho aqui o e-mail, se alguém tiver dúvidas, e posso passar a ler. No seguimento do processo de dissolução e para os devidos efeitos, junto segue parecer dos serviços jurídicos da Nova Baía Azures, que são uma jovem que agora há poucos meses começou a trabalhar na empresa municipal, com todo o respeito, mas que isto é um processo demasiado complexo e que nós pedimos para trabalhar em conjunto com os nossos juristas e com o jurista avançado na Nova Baía Azures. Não aconteceu. Assim, após a aprovação em Assembleia Municipal,
de dia 21 de 12 de 2018, a partir de 1 de 1 de 2019, esta administração procederá apenas ao processo de liquidação da empresa municipal, pois os seus poderes estarão confinados na lei. Não serão assumidos compromissos, como informado anteriormente, que vão além dos exclusivamente destinados ao processo de liquidação, pois esta empresa deixa de ter atividade. Trataremos, dentro das bases legais, de tudo que estiver ao nosso alcance para que a transição decorra com a maior brevidade possível. Continuamos a aguardar os vossos procedimentos legais para a resolução dos casos pendentes com os contratos a termo certo. Alertamos que os contratos tripartidos com os funcionários passíveis de serem internalizados deverão estar concluídos a 31 de 12 de 2018, conforme vossa proposta aprovada da reunião de Câmara. Com os melhores cumprimentos, Célia Brito. O e-mail vem de Alexandre Louran, mas é subscrito por Célia Brito. Dizer que isto é de quem não quer, de facto, resolver isto de forma pacífica, é de quem não quer a estabilidade emocional dos trabalhadores. Vem-se para aqui dizer uma coisa, mas está-se a desejar que isso tudo corra mal. Mas não é, o mal não é ao Executivo, não é feito ao Presidente da Câmara, não é Vice-Presidente. Há pessoas que neste momento já estão a ser medicadas e hoje uma funcionária recebeu uma notificação da Segurança Social, contrariamente àquilo que foi prometido aqui dia 13 de dezembro, não foi a Filomena Sintra que contratou a funcionária, e vou dizer o nome para que não haja dúvidas, Ana Tamissa Gil, o contrato terminava dia 13 de dezembro e nesse mesmo dia a senhora Presidente do Conselho de Administração assumiu aqui que os contratos iam ser renovados. Pois a trabalhadora recebeu hoje notificação da Segurança Social que, afinal, andou a trabalhar, mas que já não tem relação contratual desde o dia 13 de dezembro com a Nova Baía Azures. Nós precisamos ser um bocadinho mais sérios e de ser mais corajosos de enfrentarmos uns aos outros, mas dentro daquilo que é o respeito pelo próximo. E isto está-me a preocupar seriamente. Portanto, a pessoa soube hoje que andou a trabalhar, mas que a partir do dia 13 não tem relação contratual formal com a Nova Baía Azures. E foi dito ainda que era uma trabalhadora da Filomena Sintra. Filomena Sintra não contrata pessoas para a empresa municipal. E, no mínimo, mesmo que a inconsciente da Filomena Sintra o fizesse, há uma coisa que é o respeito pelo próximo. E não é num dia para o outro que se manda um funcionário para casa. E o funcionário continua a trabalhar, a picar o ponto, tem 2 filhas, não tem outro apoio financeiro. Isto para mim é de uma desumanidade. Eu nem que tivesse que pagar das minhas senhas de presença, dos recibos verdes, do que fosse, eu asseguraria o pagamento e a remuneração desta trabalhadora. Dia 26 de janeiro, de dezembro, a pessoa recebe esta comunicação. Portanto, e por muito que se apele, eu tenho que, e mudei de tom desde o dia da Assembleia Municipal, porque temos que publicamente dizer certas coisas. E acho que é a única forma de proteger algumas daquelas pessoas. Aqui está dito que vai ser rescindida a relação contratual com os trabalhadores da empresa municipal. A Câmara Municipal não quer isso. Os ativos e os passivos, a Câmara Municipal assume-os. Todas as indemnizações que tiver a pagar, pagará no seu limite. Agora, há um período de transição e é isso que nós precisamos nos sentar, não é com e-mails para trás e para a frente. E foi-nos dito que estes 3 dias únicos do mês que estavam disponíveis para tratar a senhora Presidente, afinal hoje não esteve disponível nunca para atender o telefone. Já só temos 2 dias úteis. E dizer que houve dirigentes do município e colaboradores que suspenderam as suas férias nesta quadra muito particular para estar ao serviço para que esta internalização se fizesse. Mas sei que a senhora Presidente do Conselho de Administração está neste momento, esteve hoje todo dia a chamar funcionários na empresa municipal, com o discurso do medo. Isto não é de quem se ponha no lugar do outro. E, portanto, dizer que nós faremos o possível, mas está a ser tudo feito para que não corra bem. E eu quero perguntar o que é que vai acontecer às pessoas dia 1 de janeiro ou dia 2 de janeiro. Poderia, de uma forma pacífica e transitória, nós temos 8 meses inscritos de despesa com pessoal no nosso quadro de pessoal para contratos a termo certo destes 11 trabalhadores. Estas pessoas, de uma forma tranquila, poderiam continuar a desempenhar as suas funções numa relação partilhada entre o município e a Baía Azures, que é detido a 100% pelo município. E a vontade expressa dos membros da Assembleia Municipal é a vontade da Câmara, pelo menos devia ser e devia ser ratificada pela vontade de quem os mandatou para lá estar. E ao que parece, aqui diz uma coisa e lá faz outra. E
a Câmara Municipal, a bem da proteção destes 11 trabalhadores, vai tomar medidas. Não é aquilo que as pessoas mereceriam, porque de facto é o elo mais fraco que vai sofrer com uma coisa que não tinha necessidade de sofrer. A disponibilidade financeira que está na empresa municipal é para o exercício deste processo da liquidação e da dissolução, que pode ir até 2 anos. Há outro património, às figueiras, ao estoque do sal, que foi pedido em junho. Os valores desse património, desse estoque, não existe. A Câmara Municipal não sabe quando é que se vale, não sabe para quem é que foram vendidos os figos. Foi pedido por escrito em junho, ainda não havia em cima da mesa pedido questão nenhuma de dissolução da empresa municipal, mas tudo isso faz parte de um ativo que é do município, é de todos nós, não é de ninguém, não é do Conselho de Administração, nem é do Executivo da Câmara Municipal, é do município de Castro Marim. E esses ativos servem para responder para todos os passivos e no processo de liquidação está lá objetivamente o município aceita todos os ativos e todos os créditos da empresa municipal. Significa que no limite as indemnizações que se tenham que pagar, a Câmara Municipal vai responder por elas. Eu não percebo qual é o medo. Na reunião que tivemos, também foi alvitrada a uma dúvida sobre como pagar estas indemnizações. Era um problema que estava em cima, mas quais indemnizações? Estaremos a falar de 2, 3 pessoas. A Câmara está cá para isso, se for essa a situação. A Câmara, que somos todos nós. E o plano de internalização está lá escrito. Isso não é das palavras, é uma decisão, uma deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal. Depois dizer que sobre a funcionária que esteve em funções, que exerceu as suas funções, o Conselho de Administração, nós vamos pedir isso por escrito, que paguem aquilo que é correspondente ao trabalho efetuado. Não se pode mandar um moço de recados, que foi o Vítor Madeira, que foi mandatado para dizer à pessoa que não estava em funções na empresa municipal. Desculpem dizer estes nomes, mas isto tem que ser dito, porque esta é uma de várias situações que estão a acontecer. Estão desejosos que corra mal, mas o correr mal é mal para as pessoas. E já que a questão foi colocada, porque eu não iria falar nela, mas porque ela está em cima da mesa, ainda dizer mais, que quando o e-mail diz aqui que só vão ficar na empresa aqueles que estão exclusivamente destinados ao processo de liquidação, eu digo em nome do Presidente e da Vereadora, nós queremos estes 11 funcionários no processo de liquidação. Nós dizemos que são necessários. E, portanto, se alguém contrariar, pois nós dizemos que são necessários. Quem é que decide quem é que é necessário no processo de liquidação? Nós, o Executivo, em funções, diz estes funcionários que estão na situação mais particular e delicada são necessários até a liquidação. E vamos responder isso ao Conselho de Administração. Não precisamos de mais ninguém. Portanto, isto da empresa municipal parece que é aquelas frases, vamos ver o que é que vai acontecer daqui a um ano. Pois é o que se está a desejar para ver. Mas tenhamos coragem e enfrentemos os que têm mais poder. Não nos vamos refugiar naqueles que são os mais frágeis. Porque vamos pôr na situação destas pessoas, numa quadra difícil, e receber-os uma carta a dizer que afinal nem sequer o trabalho que prestou durante o mês de dezembro vai receber para além do dia 13, porque a situação e a falta de relação de emprego com essa pessoa é a partir do dia 13. Agradecer aos funcionários da Câmara e da empresa que estão empenhados, isto, mais uma vez já disse, isto não é uma perseguição, isto é um processo no qual não houve soluções alternativas em cima da mesa, muito se fala por trás e nos corredores, mas ninguém tem a coragem de demonstrar o que é que apresentou, porque não apresentou nada. E, mais uma vez, estamos aqui a intimidar as pessoas. As pessoas não têm que sofrer nada com isto. Nós podemos sofrer muito. E dizer também que também tenho família, também abdiquei da minha família para estar cá estes 3 dias para tratar do processo de internalização e o respeito que mereço, para quem cá fica a tratar, é não comparecer nem atender o telefone. Isto assim não vamos lá. É muito complicado, mas não iremos desistir. Estamos aqui e sim, vamos tentar proteger as pessoas. Eu, portanto, quero proteger aqui, a Vera dirá o que entender, mas não entendo que seja uma pessoa apanhou por arrasto
esta situação porque entrou em substituição do administrador que pediu exoneração de funções, o Fernando Calvinho, e portanto há um mês, se calhar há um mês ou pouco mais há um mês, também entrou já numa fase que provavelmente nem houve o tempo de absorver a dinâmica da própria empresa, mas isto está a ser um processo difícil e os dirigentes que suspenderam as suas férias estão aqui a trabalhar para o processo de internalização e que não há disponibilidade. Há coisas que têm que ser sentados à mesa e tem que haver um acordo entre as partes e tem que haver confiança para que este processo de transição se faça. Não tenho mais a acrescentar, penso que respondi às questões. Quer dizer, dizer alguma coisa? É muito simples a minha intervenção. Portanto, eu não entro em guerras que não são minhas e, além disso, sou contra debates, discussões, e o que tem havido aqui em praça pública, quando acho que as coisas devem ser tratadas com o Executivo, com o Conselho de Administração e sem diz-que-disse em cafés ou corredores. Sr. Vereador José Estevens, quer intervir antes da ordem do dia? Não, nada, senhor. Eu gostaria de dizer alguma coisa. Pode ser? É só uma pergunta. Diz, Pedro. Em relação aos 11 funcionários que não estavam efetivos, utilizando uma linguagem mais simples, percebi, e os 20 e tal que estavam efetivos, fiquei com uma dúvida. Portanto, se até 31 de dezembro o processo não se concluir, o que é que irá acontecer, não é? Queres falar? Senhora Vereadora. Em primeiro lugar, corroboro da atitude da vereadora Vera e dizer que eu vim aqui à Assembleia Municipal e à reunião de Câmara trazer o processo todo de internalização e não ando no café a discuti-lo. E disponibilizo-me, e temos-nos disponibilizado com e-mails, não sei se recebe, não faço parte, não tenho a noção se recebe ou não, pedimos quase diariamente reuniões e não aconteceram. E dizer que estive aqui numa Assembleia Municipal e que não foi levantada uma única dúvida pelos presentes, mas estranhamente há membros da Assembleia Municipal que depois, nas redes sociais, chamam tudo ao Presidente e à Vice-Presidente da Câmara de uma forma, até diria, cobarde, porque se foi tudo esclarecido, das duas uma, se não era verdade, tinha que ser confrontada à vereadora que estava aqui, que era eu. E eu estou aqui pronta e apta para responder a isso. Não é com gosto que eu tive que abdicar dos meus únicos 3 dias de férias do ano e de abdicar da minha família para estar aqui, mas é o sentido da responsabilidade. Por isso é que estou cá. E dizer que, em relação à questão do Pedro, nós vamos fazer tudo para que os 3 dias que nos deram seja conseguido. Não sendo, temos várias hipóteses, encerrar temporariamente equipamentos. Agora, o serviço público tem que ser garantido nas escolas, principalmente, as refeições. Há algumas dessas pessoas essenciais para esse serviço público mínimo que estão a contrato, estão, não percebemos o que é que vai daí decorrer. Portanto, a empresa municipal tem que ponderar com esta correspondência, está disponível a indemnizar as pessoas e a cessar os seus postos de trabalho a 31 de dezembro, mesmo aqueles que têm contrato válido e renovado. É um custo provavelmente desnecessário numa transição que pode ser pacífica e vamos responder isso a quem nos enviou esta correspondência hoje. E também o parecer, acho que seria útil cada um dos senhores vereadores ter disponível para perceber que não é um parecer, não é um parecer para estas questões. Vamos estar aqui para tentar, obviamente que os colaboradores até podem eles próprios não aceitar nestes 3 dias de dar resposta sobre o processo de internalização. É um prazo muito curto, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Mas iremos fazer tudo, iremos estar empenhados. As pessoas foram chamadas informalmente sexta-feira com a concordância do Conselho de Administração, de uma reunião que aconteceu, a única que aconteceu foi no dia antes, só com a Sra. Presidente e a Sra. Administradora Vera, porque o Sr. Administrador Executivo não estava disponível, ainda não se disponibilizou para o efeito, e portanto vamos tentar que dia 2, com tranquilidade, esses que estão a tempo indeterminado entrem, mas depois outras situações temporárias dos 11 que poderiam ter sido reconhecidos alguns como efetivos, porque já estavam no 3º ano do fim de mandato, também não houve disponibilidade da parte do Conselho de Administração de reconhecer como efetivos, podíamos trazê-los de outra forma. Portanto, isto tudo, com boa vontade de todas as partes,
poderia levar outro caminho. É um caminho mais tortuoso, mas haveremos de tratar conforme conseguirmos, e vou pedir aqui à Vera, que é um elemento, parece-me, com bom senso, que dentro da pouca experiência que tem dentro da empresa, que também consiga levar esse bom espírito, porque já aqui existem outras motivações que são para além do processo de dissolução. É a esperança que tenho. Pedro, ainda hoje eu retenho as palavras do jurista da empresa municipal, que é jurista há muitos anos, aliás, salvo erro, desde o início da criação da empresa municipal, e eu retenho as palavras dele. E uma das palavras foi: há que ter humildade de reconhecer os erros. Dá-me a ideia, parece que ainda há pessoas que não têm essa humildade e ainda dizem que o Tribunal de Contas é que está enganaram-se, porque a razão está cá do nosso lado. Portanto, há que ter humildade de reconhecer erros. Isto foi uma das coisas preferidas pelo jurista da empresa municipal. Outra: como as coisas estão, não e nunca mais. Portanto, e sinceramente estivemos à espera até há bem pouco tempo de uma proposta de reestruturação da empresa municipal que não chegou. E daí termos avançado com este processo de dissolução. Uma terceira e última coisa que este jurista disse foi: esta passagem tem que ser feita de um modo natural, sem atropelos, pacífica e com disponibilidade total de ambas as partes. Sinceramente, eu não tenho encontrado por parte da administração da empresa, e não ponho a Vera neste saco, essa disponibilidade. Quer dizer, não tem disponibilidade para reunir. Portanto, dá-me a ideia que, e acima de tudo, tem que haver boa fé de ambas as partes. Dá-me a ideia que uma das partes não há boa fé, há ressentimento, há vingança. Eu não sei. Eu acho que há que haver bom senso. Temos que nos preocupar, acima de tudo, com os funcionários da empresa. Quer dizer, não nos devemos preocupar com o nosso umbigo, de administrador delegado, com o nosso umbigo de ser a presidente de qualquer coisa. Eu acho que isso é o que menos importa. Agora, temos 38 pessoas que ganham o pão ali. E temos que nos preocupar com essa gente. Deixamos de vaidades, de egos. Eu sou o administrador delegado, eu sou a presidente. Eu acho que isso é o que menos importa. A Vera disse aqui uma coisa interessante, quer dizer, essa guerra não é minha, quer dizer, de facto, essa palavra guerra, aliás, fizeste-me lembrar agora o que o Mário Dias disse, isto parece uma carreira de tiro. Eu acho que aqui há um ano que andamos todos em guerra. Isto é uma carreira de tiro, a gente vem para aqui é para guerrear. Eu acho que não foi para isso que os castelmarinenses nos elegeram. Os castelmarinenses elegeram-nos para trabalhar a sério por Castelmarim, não em guerras, nem em ódios, não faz sentido nenhum o que se passa. Claro que, Vera, tu estás cá há poucos dias, e fizeste uma intervenção na última vez que mostraste algum bom senso. Mostraste bom senso, ao contrário do que se passa, do que se tem passado. Nós temos que trabalhar em conjunto, temos que dialogar, temos que... permanentemente. Não há disponibilidade para... quer dizer, a Filomena está aqui e não vai ter férias este ano. No dia 1 de janeiro, este pessoal devia estar descansado. Pedro, falaste das lojas. Na semana passada foi assinado a escritura das lojas, portanto, elas já são do município, já temos as chaves, portanto, agora no fundo é ceder as lojas, por exemplo, à Misericórdia, a uma associação cultural, pronto, e dar vida àquelas lojas, que isso é que é importante. Não havia nenhum problema? Não, nada. Fez a escritura com o maior destes à vontade e, portanto, isso deve ter sido mais outro filme. Pronto, se estiverem de acordo, vamos então passar ao ponto número 1 da ordem de trabalhos, informações. O saldo do dia de hoje cifra 100, operações orçamentais 727.437 euros, operações não orçamentais 651.281 euros.
O ponto número 2 tem a ver com licença especial de ruído. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 3 tem a ver com a atribuição de subsídio extraordinário à narrativa secular Associação Cultural de Castro Marim. Alguma dúvida? O vereador Pedro não vai votar? É isso, não vou, não sendo o presidente desta associação, no entanto, faço parte dela e não vou votar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 4 tem a ver com a aldeia Presépio, atribuição de subsídio à Associação Social da Freguesia de Odeleite. Portanto, alguma dúvida? Tem só aqui uma pergunta. Tenha vontade. Aproveito a circunstância para cumprimentar a mesa e o público presente e desejar a todos continuação de boas festas. A minha questão é se o Sr. Presidente tem presente quais foram os montantes atribuídos para este evento nos últimos 3 anos. Não me recordo exatamente. Portanto, pode-se parar a votação? Mas eu tinha curiosidade e interesse em saber, pedia-lhe então que Está bem, depois logo se terão esses dados. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? O ponto 5 tem a ver com a renovação do cartão municipal do idoso. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 6, processo de obras requerente José do Carmo Anastácio. Portanto, alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 7, processo de obras requerente Fernando Jorge Martins Calvinho. Aprovação final. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 8, processo de obras requerente Aida Salina Aligueran. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 9, processo de obras requerente AgroFF Unipessoal. Alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Eu queria fazer uma declaração de voto nesta proposta número 550, na qual votei contra. Pronto, está no ponto 8 ainda, Sr. Vereador. É isso? Desculpa. Está no ponto 8. Proposta 550, não é? Pois é, já ia no ponto 9. Mas eu votei contra. Portanto, acho que tenho a oportunidade de fazer a declaração de voto. Está-se a referir ao ponto 8, é isso? Estou a referir-me ao processo, ao ponto 8, sim, Sr. Presidente. Tá. Votou contra, foi? Votei contra, sim. Quer fazer uma declaração de voto? E a declaração de voto é uma coisa muito simples, é que, mais uma vez, a operação urbanística a ser licenciada não contém nem informação técnica, a apreciação do projeto patenteando do que é que o mesmo consta. Portanto, processo número 9, ponto número 9, processo de obras requerente AgroFF. Portanto, há alguma dúvida? Pode-se parar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 10 tem a ver com a alteração orçamental. Mas o Sr. Vereador tem que dizer se quer falar ou não. Não, o Sr. Presidente pôs à votação. Quem vota contra, eu levantei o braço e quero fazer uma declaração de voto. É só isso. Não me apercebi. Então, mas deve-se aperceber. Tenha a bondade, Sr. Vereador, faça lá a declaração de voto. Sr. Presidente, nesta situação, a técnica... Isto é um problema de estrita legalidade que eu acho que não devo deixar passar. Embora a projeção disto na situação de facto tem pouco, mas é uma questão de... A técnica diz que o processo está caducado e, portanto, as alterações que lhe são dadas para a apreciação têm de ser indeferidas. Ora, este não é um fundamento que integra o artigo 24 do RGE. Portanto, o procedimento adequado nesta situação é constatada a caducidade, que aliás já foi declarada,
fazendo fé na informação da técnica. Deve ser suspenso o procedimento, portanto, a apreciação das alterações introduzidas, e deve ser convidado o requerente a renovar o alvará e depois o procedimento seguir a sua marcha. Portanto, não me parece que haja aqui fundamento para manifestar intenção de interferir as alterações que foram executadas em obra e que agora o requerente pretende legalizar. Sim, senhor. Portanto, o ponto número 10 tem a ver com a alteração orçamental, a ratificação. Alguma dúvida? Pode-se pôr a votação. Quem vota contra e quem se abstém. O ponto número 11 Votei tem a ver... contra, Sr. Presidente. Eu votei contra? Uhum. Eu fiz essa pergunta. Eu levantei o braço, Sr. Presidente não olha. Isso é uma questão. Agora tem que olhar para o Sr. vereador. Epá, Sr. Presidente está a presidir a reunião, tem que ter uma eu, percepção eu, do que é que está a acontecer. Eu perguntei quem é que vota contra. E como vem sendo habitual, a modos que tenha mudado o procedimento, eu perguntei levantamos o braço, não é, Sr. Presidente? Mas pode dizer que eu voto contra. Pronto, voto contra, se preferir assim. O ponto número 10, alteração orçamental. A declaração de voto? Está-se a referir ao ponto? 10. Alteração orçamental. Tenha à vontade, Sr. Vereador. Faça lá a sua declaração de voto. Não está... é uma questão de natureza formal. Não está fundamentada em ordem a respeitar esta figura da ratificação, não está fundamentadas as razões que levam à necessidade do pedido de ratificação. Muito bem. Falta de fundamentação legal. Muito bem. Tenha a vontade, Sra. Vereador. A fundamentação legal está na própria informação do chefe da unidade orgânica, que produz uma informação dia 13 de 12 de 2018, em que já não vem a tempo para se proceder ao pagamento dos vencimentos, conforme a informação diz, até o próximo dia 18. E, portanto, não era possível inscrever numa reunião ordinária, ou seja, só hoje é que iríamos deferir ou aprovar a alteração orçamental. Penso que se consegue intuir face aqui à explicação do chefe da unidade orgânica. Sr. Presidente, sem querer entrar em diálogo com a Sra. Vereadora, bem à vontade, Sr. Vereador. Este é o meu entendimento, é um entendimento que não está fundamentada, aliás, parece-me que não colhe aquilo que aí está, por razões óbvias, não é? Portanto, não está fundamentada. Esta é a minha... Senhora, senhor. Fica para a memória futura. Este é o meu entendimento. Eu lamento que o Sr. Vereador não ache que o pagamento dos vencimentos aos funcionários da Câmara seja uma razão suficientemente forte para se fazer esta alteração orçamental. Lamento mesmo. Eu penso que ao fim do mês o senhor gosta de receber o seu ordenado, tal como todos os funcionários da Câmara Municipal. Se me permitir, Sr. Presidente, eu tenho que, de uma forma solene e com todas as letras, chamar-lhe demagogo, embora me custe fazê-lo neste período festivo e de fraternidade. Mas só lhe posso chamar demagogo, porque eu disse que isto nada tem que ver, naturalmente, nada tem que ver com o pagamento aos funcionários. Tem que ver com a sua coordenação das matérias que estão em questão e com a sua capacidade de administrar e dirigir a Câmara. Não tem que ver com mais nada. Olha, eu agradecia que não voltasse a apelidar os vereadores disto ou daquilo ou daquilo outro. Quer dizer, fica mal numa reunião de Câmara, fica mal de estarmos a ofender. Agora, repito, lamento que o Sr. Vereador não ache uma razão suficientemente forte para fazermos uma alteração orçamental para pagar os vencimentos aos funcionários da Câmara. Lamento. Posso dar aqui uma... Tenha a vontade, Sra. Vereadora. Este é um exemplo claro de que a necessidade de inscrever com X dias de antecedência estes assuntos para a reunião de Câmara, e para que não haja dúvidas, a informação foi produzida dia 13 de dezembro, uma quinta-feira, que significa
que para poder ser decidido na reunião de Câmara anterior já não respeitaria o prazo daquilo que nos estipulámos para pagar os vencimentos, ou seja, teria que no início de dezembro, 5 de dezembro, no limite, ter o apuramento dos vencimentos para o próprio mês de dezembro, que também parece uma coisa demasiado futurista e pouco previsional, e, portanto, dia 13, conseguiu-se apurar o valor do pagamento dos vencimentos. Já não ia a tempo da última reunião de Câmara, e mesmo que fosse a tempo da última reunião de Câmara, já os vencimentos não iriam ser processados até dia 18. Eu assumo a responsabilidade desta dificuldade operacional, técnica e financeira. Sr. Presidente, permite-me, desculpe lá. É que eu não consigo entender o que é que está aqui em causa. Não está em causa, efetivamente, a percepção pelos funcionários dos seus vencimentos que já ocorreram. Não está aqui em causa qualquer outra questão. Do meu ponto de vista, a única situação que aqui releva é a falta de fundamentação legal para este ato. É a falta de fundamentação legal para este ato. Portanto, não vejo que possam ser atingidos os efeitos que o Sr. Presidente aí invoca de uma forma que atenta contra a inteligência de qualquer cidadão comum. Portanto, não consigo perceber o que é que vos leva a tanta justificação. Qual é? Provavelmente é uma asneira minha, Sr. Presidente. Provavelmente é uma asneira minha, mas não percebo a vossa preocupação. É com que é com alguma inspeção, com a eventualidade da inspeção dizer, sim, senhores, está aqui um erro grave em termos processuais e em termos de validade da lei. É isso que vos preocupa e é por isso que me chama demagogo quando, naturalmente, qualquer pessoa que atentar minimamente na fundamentação daquilo que diz percebe que isso é absolutamente desprovido de qualquer sentido. Não. Portanto, não consigo perceber o que é que vos incomoda. Sr. Vereador, o senhor é que me chamou de demagogo? Agora, eu não costumo usar esse termo. Mas o costumo eu, Sr. Presidente. Mas o senhor é que me chamou, a mim, toda a gente ouviu. E sustento porque é que é demagogo. Mas eu já lhe disse que fica mal. Basta fazer eu já lhe disse que fica mal. Estamos a ofender uns aos outros. Estamos numa reunião de Câmara. Deixa lá o demagogo para outra. Mas se o senhor está a ser demagogo, Sr. Presidente, posso... simplesmente qualifico a situação. O senhor é demagogo e eu qualifico a situação. Tenho a coragem de qualificar a situação. Não me ofenda, é feio estar a chamar nomes às pessoas. Reafirmo, não é feio. Sr. Vereador, então, quando as pessoas são demagogas, nós chamamos. Eu gosto de chamar, gosto de chamar as coisas pelos nomes. É feio, Sr. Vereador, estar a chamar nomes aos vereadores. Chame pelos nomes, Sr. Presidente. É feio, Sr. Vereador. Os castamarinenses não nos pagam para estar aqui a ofendermos uns aos outros. Pá. Não percebe isso? Não, também não nos pagam para sermos enrolados. Sr. Presidente, para que não haja dúvidas, eu vou ler a informação do chefe de Divisão da Administração Financeira. Na sequência da execução orçamental dos documentos previsionais para 2018, informam estes serviços que existe neste momento necessidade de efetuar uma alteração orçamental necessária ao pagamento dos vencimentos de dezembro, bem como para pagamento de contribuições obrigatórias da entidade, município de Castro Tramarim, relativamente aos seus trabalhadores. Aproveita-se ainda o ensejo para reforçar outras rubricas que à data revelam dotação insuficiente para fazer face a despesas de funcionamento dos serviços. A necessidade desta alteração orçamental prende essencialmente com pagamento de vencimentos do mês de dezembro, cuja primeira deliberação de Câmara do ano 2018 determina o pagamento a partir do dia 15 do corrente mês. A informação é de dia 13 e chegou à mesa da vereadora dia 14 e à mesa do Presidente dia 14. Portanto, pagamento de vencimentos do mês de dezembro, cuja primeira deliberação de Câmara no ano 2018 determina o pagamento a partir do dia 15 do corrente mês, sempre que exista disponibilidade financeira e antes da quadra de Natal.
Entrega à Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações de contribuições obrigatórias por parte da entidade. Aquisição de software, outras rubricas a reforçar, que ao nível dos eventos esportivos e culturais, quer do funcionamento normal dos serviços. De realçar que a necessidade desta alteração orçamental ao nível das despesas com o pessoal não representa um aumento de despesas desta natureza face ao previsto inicialmente. Representa, sim, a necessidade de ajustar dotações entre rubricas. Mais se informa que os documentos que estão na gênese da necessidade de alteração orçamental encontram-se disponíveis para consulta nesta data. Os mapas em anexo mostram os movimentos, reforços e anulações entre rubricas propostos. Nos termos da linha D do número 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal aprovar as alterações ao orçamento e grandes opções do plano. No entanto, considerando que o pagamento dos vencimentos deve ocorrer na próxima semana, havendo mesmo intenção por parte do Executivo em pagar no próximo dia 18, já não é possível remeter em tempo útil uma proposta de alteração orçamental à apreciação da Câmara Municipal. Posto isto, e para que seja possível cumprir o prazo estipulado para proceder ao pagamento dos vencimentos dos trabalhadores do município, poderá Vossa Excelência decidir pela autorização da alteração orçamental número 14 ao orçamento e grandes opções do plano, nos termos do número 3 do artigo 35 da Lei 75/2013, 12 de setembro. Portanto, está aqui os fundamentos. Sra. Vereadora, eu aceito plenamente que a senhora não tenha a percepção do que é que está em causa. Mas, pronto, não tem a percepção do que está em causa. Do meu ponto de vista, naturalmente. O que está em causa são os ordenados dos funcionários da Câmara, que têm todo o direito a recebê-lo, como qualquer funcionário tem. É isto que está em causa. Daí esta alteração orçamental que teve que ser feita naquela altura e veio hoje para ratificação. Isto é que está em causa. Alguma dificuldade de perceber isto? Isto é demagogia? Meu Deus, meu Deus. Portanto, o ponto número 11 tem a ver com o protocolo entre o município de Castro Marim e o agrupamento de escolas do Conselho de Castro Marim. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 12. Praia Fluvial de Albufeira de Odeleite, relatório final de análise de propostas, minuta de contrato. Alguma dúvida? Tenho a abordar, Sr. Vereador Pedro. A dúvida não é relativamente ao contrato que foi apresentado a esta mesa, parece-nos explícito e não votaremos contra este contrato. Faz-nos recuar um pouco no tempo, portanto, quando a contraproposta que veio à mesa e permitiu a aprovação da realização da piscina e centro náutico na barragem de Odeleite, penso que essa contraproposta, que foi até lançada pelo CMU, apresentava igualmente intervenção no centro da aldeia e na zona ribeirinha. Portanto, intervenção que eu não recordo bem, mas penso que até seria de valor idêntico ou semelhante ao que a Câmara iria investir na barragem de Odeleite. Portanto, destes 768 mil euros que estão em causa neste contrato, eu gostava de saber qual é a parte municipal, quanto ao investimento da Câmara, penso que são 500 mil, não é? Mais ou menos, e gostava também de saber o que está a ser planeado ou delineado para que a outra parte desta contraproposta não fique esquecida, ou seja, que haja uma intervenção na zona ribeirinha de Odeleite e no centro de Odeleite, porque há pessoas que ali vivem e que provavelmente muitas delas não vão beneficiar diretamente nem com o centro náutico, nem com a piscina, mas indiretamente poderão beneficiar, mas gostaríamos que elas tivessem acesso à falada e merecida zona de lazer e também a uma certa requalificação no centro de Odeleite que venha dar nova vida, portanto revitalizar a aldeia em si e beneficiar também as pessoas que ali vivem. E eu sei que não é possível fazê-lo de forma sincrónica ou pormenor, não é? Mas, portanto, que as medidas que sejam tomadas para a piscina e para o centro náutico não fiquem muito desfasadas no tempo das medidas que sejam tomadas para a zona ribeirinha, para o centro da aldeia, porque penso que as pessoas que ali vivem criaram algumas expectativas também quando viram aprovada essa contraproposta e certamente também estão à espera de medidas que as beneficiem. Portanto, são essas duas dúvidas. Qual é o investimento municipal neste contrato, que não vamos votar contra, evidentemente, e para quando as medidas, o planeamento,
as diretrizes para uma intervenção no centro de Odeleite. Vereador, senhor vereador José Estevães, quer usar a palavra no sexto ponto? Não, Sr. Presidente, tudo aquilo que o vereador pergunta está na sua disponibilidade, não na minha. Senhora, Tem uma proposta. não, estou-lhe a perguntar se quer fazer alguma intervenção neste ponto. Não, Sr. Presidente, Tenha a bondade, Sr. Vereadora Filomena Sintra. Dizer o seguinte, com a aprovação do relatório final de propostas do concurso público, vamos fazer de imediato o pedido de reforço de financiamento comunitário para a intervenção, que só poderíamos fazer quando mostrássemos consistência e garantias da execuibilidade do fundo, tal como sempre aqui dissemos. Quando fizemos a candidatura foi com um esquiço de orçamento, nem sequer há um orçamento técnico de ninguém na época, e, portanto, agora vamos fazer um pedido de reforço de financiamento comunitário, tal como veio agora a acontecer, passado 1 ano e meio da 122, acredito que aqui possamos merecer um reforço significativo, porque a medida está com uma execução na ordem dos 5, 6%, a medida onde concorre este investimento. Depois, temos que trazer à Câmara, que foi outra proposta, que é os termos da concessão ao privado, que, tal como foi aprovado, é na justa medida daquilo que não for comparticipado. A receita apurada por essa concessão há de compensar o município daquilo que não for apurado. Mas depois ainda temos uma questão que é orçamental. Este ano estamos a suportar o orçamento municipal com receitas próprias, porque nem temos o empréstimo correspondente, nem temos o reforço de financiamento, e ainda temos que ponderar-se a parte da contrapartida nacional até haver uma concessão, se justifica ou não fazer um reforço do empréstimo correspondente. E quanto ao investimento da zona ribeirinha e em Odeleite, estamos agora em fase de adjudicação de uma pavimentação mais urgente, que não é a requalificação ainda pretendida, que são na ordem dos 100 mil euros, e isso começará essa obra certamente agora em fevereiro. Depois, a zona ribeirinha, já temos um estudo prévio, que temos que dar novo impulso e voltar a fazer reuniões com as partes e até discutir eventualmente publicamente, localmente, se as pessoas se revêem nesse estudo prévio, que vai ao encontro daquilo que era a vontade, e penso que até houve uma reunião, não tenho a certeza se houve uma reunião participada pelo engenheiro Mário ou foi apresentado uma reunião com o engenheiro Mário e com a vereadora Célia na altura, mas que chamámos todos os vereadores para discutir essa proposta da zona ribeirinha e que houve recusa na participação dessa reunião. Depois, mas iremos chamar novamente para ir apresentar novamente o esquiço, que já foi apresentado pelo arquiteto que foi escolhido para aquela intervenção. E vamos, e é essa a nossa vontade, é daquilo que for a contrapartida, o custo para o município desta obra é um compromisso, fazemos o investimento correspondente na aldeia e nesses investimentos prioritários que foram definidos. Pedro, já o vereador Mário também fala muito na centralidade da aldeia de Odeleite. Isto, de algum modo, quer exprimir a ideia que a praia fluvial só irá beneficiar eventualmente o restaurante da Bela Vista. A minha experiência com a praia fluvial de Alcotim diz-me que toda a vila de Alcotim beneficia, todas as povoações ali à volta da vila de Alcotim beneficiam, até São Lucas do Guadiana beneficiou da praia fluvial de Alcotim. Isto tudo, não tenho qualquer dúvida que a praia fluvial de Odeleite vai beneficiar a aldeia toda de Odeleite, toda. Tal como, se calhar, os montes da freguesia de Odeleite. Isso não tenho qualquer dúvida nenhuma. Repara, e desde a primeiríssima hora que nós assumimos o compromisso de, ajusante da barragem, faremos tudo o que, nomeadamente a Agência Portuguesa de Ambiente, nos deixar fazer. Há que requalificar aquele espaço,
Já trouxemos ali arquitetos, já nos deram ideias, já estamos a ouvimos a população, temos uma ideia mais ou menos daquilo que a gente quer fazer ali. E em consonância com a Agência Portuguesa de Ambiente. Estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, qualidade de água para pôr ali uma praia fluvial é que não estou a ver. Mas pronto, mas há um compromisso nosso desde a primeiríssima hora. Agora, a história da centralidade que o Mário Dias fala não faz sentido nenhum. A praia fluvial de Odileite vai beneficiar a aldeia toda. Vai gerar postos de trabalho, vai dinamizar os restaurantes, as dormidas em Odileite, que muito provavelmente irão aparecer mais. Isto faz todo o sentido. Pá. Tive essa experiência em Alcotim. Tenho a vontade. Certamente irá beneficiar direto ou indiretamente toda a aldeia, mas uma coisa não invalida a outra. Portanto, houve aqui esse compromisso, foi votado, democraticamente aprovado, e penso que a requalificação da aldeia e a espaço de lazer da zona ribeirinha, uma coisa não impede a outra. Pelo contrário, se calhar ambas, sim, em sintonia, poderão dar uma qualidade de vida diferente às pessoas que vivem em Odileite e combater o problema que nós temos da desertificação. Portanto, penso que uma não impede a outra. Pois não, mas nunca digo. Mas isso. Agora, uma coisa urgentíssima é o que está a acontecer agora. Havia ruas em Odileite vergonhosas, cheias de todas esburacadas. Vão ser pavimentadas dentro de poucos dias. Foi dedicada já a essa obra. Portanto, isso é uma coisa urgente que há que resolver e vamos fazê-lo. Posto isto, portanto, depois quando chegarmos à votação iremos apresentar também uma declaração de voto. Posto isto, em relação à empresa do empreiteiro Viegas e dos seus colaboradores, nada nos move contra o contrato, claro que vai ser viabilizado pela nossa bancada, e na altura própria faremos também uma declaração de voto, relembrando então o que fazer e como fazer, e não fazer muito diferentemente no tempo, tentar implementar essas medidas que estão a ser estudadas numa data relativamente próxima à intervenção na barragem de Odileite. Tenho a vontade, Sra. Vereadora Filomena Sintra. Dizer que o relatório final de análise de propostas classifica em primeiro lugar o empreiteiro Eduardo Pinto Viegas, e o prazo de realização da obra é 8 meses. Mas dizer uma coisa que agora nos preocupa, que a proposta integrada que apresentámos aqui tem a ver com a execuibilidade também por parte de um privado, por parte do investimento às suas expensas e à sua exploração. Acontece que saiu uma lei, ao fruto, ao resultado da catástrofe que assolou o país em 2017, houve uma alteração muito forte em alguns preceitos de uma lei de 2006, portanto com uma alteração em 2017, passou a ter medidas restritivas muito grandes sobre o setor florestal, e que trouxe, neste momento, graves restrições à execução por parte do privado, à execução da parte do Centro de Atividades Náuticas para a canoagem. Estamos com expectativa que haja uma alteração a essa lei, porque é de ordem superior, tem a função é o que enquadra os planos de gestão florestal, e neste momento limita a construção da parte do privado na área contígua, ou seja, aquele desenho que foi para ali estipulado ou determinado, aquele perímetro para a área balnear, agora uma diretiva de ordem superior vem dizer tudo que são espaços florestais, nível perigosidade X, elevado e muito elevado, não podem construir. E, portanto, este privado agora está amarrado nesta fase do licenciamento. Estamos unidos para tentar que aquilo tenha um tratamento especial e, eventualmente, até teremos que fazer um plano de pormenor, não sabemos ainda bem qual há de ser a solução. Ou então que esta lei tenha agora uma alteração. Sabemos que não é um problema só de Castro Maria, é um problema do Algarve, particularmente do Algarve, mas também do país, particularmente do Algarve, porque somos da região do país que tem maior zona de incidência de risco elevado de incêndio e muito elevado, e nessas zonas não é permitida construção,
e, portanto, sabemos que aquilo é paredes, são as margens da barragem, todos nós conhecemos, mas ao transpor os algoritmos que desenham esse mapa, aquilo é considerado uma zona de alta perigosidade. E, portanto, esse privado, por isso é que ainda não veio aqui à Câmara e houve, inclusive, teve inscrito esse assunto e foi retirado aí há 15 dias, porque estamos a tentar, junto com a Administração Central, ver uma nova interpretação dessa mesma lei para que aquele privado consiga também licenciar o seu investimento. Portanto, quem vota contra a minuta de contrato da Praia Fluvial de Odeleite? Quem é que se abstém? Eu. Sim, senhor. Querem fazer declaração de voto? Querem fazer alguma declaração de voto? Portanto, para a Fernanda, não sendo esta a proposta desta bancada para a barragem de Odeleite, viabilizamos o contrato que foi apresentado à mesa. Ponto. No entanto, vírgula, relembramos que a contraproposta aprovada pela maioria CM1-PSD prevê o investimento na aldeia de Odeleite, o qual não deve ser muito desfasado temporariamente do investimento que vai ser feito na barragem. Ponto número 13. Lançamento da empreitada designada abastecimento de água a Pisa-Barro, debaixo de Pisa-Barro de cima e Matos. Lançamento do concurso público. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 14. Tem a ver com a aprovação da minuta sobre o Sistema Central de Adução e Distribuição de Água, primeira fase, travessia nós do IC27, licenciamento pelas infraestruturas de Portugal. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 15, fornecimento de gasóleo rodoviário, revogação da decisão. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se... O Sr. Vereador vota contra. Quer fazer uma declaração de voto? Não concluí a... Tenha a bondade. Pergunto se não conclui a votação. Não, mas alguém vota contra, alguém se abstém? Muito bem. Sim, senhor. Fazer a declaração consta do seguinte, que ocorreu a preterição de uma formalidade que atinge a validade do ato. Portanto, aqui está em causa... Ocorreu uma preterição de uma formalidade que atinge a validade do ato. O que está em causa é que o órgão, o órgão deliberativo, a Assembleia Municipal, deveria estar a montante de todo este procedimento com uma autorização para que a Câmara assumisse uma contratação plurianual. E isso foi preterido. Portanto, esqueceram-se que deveria ter começado assim. Eu dei de... Isto não é para integrar a declaração de voto. Estou só a explicar esta situação. Portanto, dei de barato, também votei favoravelmente, que a proposta vinha preenchida com a avalia técnica e com os requisitos legais que deveria preencher. Mas enganei-me. Isto não devemos passar cheques em branco. Portanto, está constatada, agora continua aqui a declaração de voto, constatada essa invalidade, deve a mesma ser declarado e dado conhecimento à Câmara Municipal. Notem, este vício, esta invalidade, fere o ato de nulidade. A nulidade é um vício que é conhecido em todo o tempo, não produz efeitos. Portanto, o que é que nós temos aqui para aprovar? Portanto, o que nos é proposto é que revoguemos a decisão de contratar. Ora, se a decisão de contratar, tal como foi aprovada, é nula, nada há para revogar. Não se vai revogar o ato que é nulo, porque isso era, eventualmente, no extremo, represtriná-lo. Portanto, não é disso que seguramente a Câmara quer.
Ora, eu vou continuar agora, Fernanda. Portanto, e, subsequentemente, deve ser iniciado um novo procedimento que seja adequado à validade e à eficácia do procedimento. Portanto, há um erro na forma desta proposta, isto não tinha que vir aqui sobre esta forma, mas como naturalmente a senhora vereadora supervisiona estas coisas e dá-lhe o rótulo da valia técnica, aqui deve ter sido um percalço, não supervisionou como deveria ser. Portanto, daí a razão do meu voto contra. Tenha a vontade, senhora vereadora Filomena. Bom, o que aconteceu aqui é que a Câmara Municipal é que teve competência e tem competência. É uma explicação inútil, mas eu gosto de dar explicações inúteis. Ou pelo menos que eu, em consciência, penso que são úteis para alguém. Não para o senhor que sabe tudo e, portanto, olha, o que sei, tentarei transmitir. Mas porque está a partir de um pressuposto errado e porque não sabe o porquê disto aqui acontecer e não estar aqui à abertura de outro procedimento, eu vou passar a explicar, se caso acho que é importante para o exercício das nossas funções. Acontece que o município abriu um procedimento a 24 de outubro de 2018 para a contratação de combustível para o município. Acontece que nós tivemos um mês sem ata válida para produzir, para que essa deliberação tivesse produzido efeitos. E acontece também que os serviços não desconheciam que, embora não estejamos obrigados já pela lei dos compromissos, a remeter à Assembleia Municipal os compromissos plurianuais, há uma parte da lei de 99, há 3 alíneas que não foram revogadas com as sucessivas alterações da lei. E como o combustível não está nas grandes opções do plano, carecia de ir à Assembleia Municipal a deliberação da Câmara e não foi. Abriu-se o procedimento, mas é ao abrigo de um contrato, de um acordo quadro através da AMAL. Portanto, é um concurso ao abrigo de um acordo quadro. E já não haveria tempo de ir à Assembleia Municipal quando foi detectado este lapso. E então, porque só quando foi para abrir o procedimento na plataforma, depois de ter a ata, depois de ter poder ser feito na plataforma, é que se concluiu que não haveria ali um passo que era da competência da Assembleia Municipal. E como isto estávamos a falar da data de 19 de 12 de 2018, para verem como as coisas demoram tempo quando não temos competências e os elementos na nossa posse, não haveria tempo, nessa altura, de voltar à Câmara, pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal para inscrever o assunto ainda na Assembleia Municipal e abrir um concurso público e com todas as competências que são da Câmara Municipal, provavelmente lá para março teríamos, fevereiro, março, teríamos o acordo quadro ao contrato dos combustíveis. E então, este procedimento fica sem efeito e é feito um concurso para um ano ao abrigo do acordo quadro para os combustíveis da mesma forma, de forma a que não se tenha que recorrer a ajustes diretos durante o mês de janeiro e que não haja nenhuma ilegalidade. Numa situação da paz natalícia, poderia ter sido resolvido de outra maneira, que era pedir à Assembleia Municipal que ratificasse o ato da Câmara Municipal em ter aberto o procedimento e não ter sujeito esse primeiro ato à Assembleia Municipal. Mas isso é ainda para quem acredita no Pai Natal nestas circunstâncias em que nós vivemos e como não podemos correr esses riscos e também não vale a pena passar por essa tormenta que depois podia não resultar em nada, se calhar presunções da minha parte, achou-se que se devia voltar atrás e fazer um concurso apenas para um ano. Sr. Vereador, acha que a matéria para tão importante para estarmos aqui... O que eu acho é a dificuldade da assunção dos erros leva a estas explicações que são caldeiradas de nada, numa tentativa
de confundir aquilo que é tão claro. Pois teria sido, Sra. Vereadora, eu não acredito que o Presidente da Assembleia Municipal tivesse rejeitado esse pedido. Teria sido, de facto, melhor. E ainda vem chorar sobre isso, pelas suas presunções, disse bem, pelas suas presunções, até presumiu que a maldade do Sr. Presidente da Assembleia Municipal poderia chegar até aí. Isto, descodificar o discurso de algumas pessoas é uma coisa que implica muitos recursos. Passa em modéstia. Tinha mandado a senhora vereadora. O senhor interpreta das minhas palavras aquilo que eu não disse. Primeiro, não falei no senhor Presidente da Assembleia Municipal. Segundo, tive o cuidado de não dizer que poderia o senhor Presidente da Assembleia Municipal não inscrever. Não disse nada disso. Mas agora vivemos todos aqui. E sabemos que tem sido política da Assembleia Municipal não submeter assuntos para ratificação. E depois, em janeiro, teríamos um caldinho para resolver. Portanto, a prudência, porque a Assembleia Municipal não depende só do Sr. Presidente da Assembleia, por acaso há ali uma coligação que também depende do CM1, e que eu não sei o que é que isso poderia resultar. Portanto, aqui há um erro de facto, e está assumido pelos serviços técnicos, mas cabe-me a mim assumi-lo em nome da Câmara Municipal. Há um erro, não foi submetido, não estava nas grandes opções do plano, logo era um assunto que tinha a ser sujeito à Assembleia Municipal à abertura do procedimento. Pronto. Se é isso que quer, é o reconhecimento de um erro. E então, estamos aqui a trazer a informação... É que estamos a falar de coisas muito diferentes. Eu sinceramente... Aqui, quanto à ratificação do ato, era difícil de inscrever numa Assembleia Municipal até de forma a que estivesse uma Assembleia Municipal dia 21. E depois, nos últimos 5 anos, penso que não houve ratificações dos atos da Câmara. Sr. Presidente, se me derem licença, esta discussão não está a levar a lado nenhum. Os castos marinhenses estão-se nas tintas para este ponto, para o que está aqui a ser discutido. Preocupemos com assuntos importantes. Isto não tem importância nenhuma, não tem relevância nenhuma. Isto é uma discussão sem sentido nenhum. Permite-me, Sr. Presidente? Tenha mandado. Não, é que... olha, houve uma das últimas reuniões, na última em que eu participei, a reunião tem 6 horas e 4 minutos. 6 horas, dessas 6 horas, 4 horas foram ocupadas pela senhora Vice-Presidente, sim, 4 horas foram utilizadas pela senhora Vice-Presidente, sem que o Sr. Presidente alguma vez tivesse posto em causa a valia das suas afirmações, tivesse feito alguma avaliação do discurso em qualquer um dos pontos. Portanto, eu penso que, em nome da verdade e em nome da clareza, é importante que aqui se entenda que já estamos a falar de coisas muito diferentes daquelas que motivaram o meu voto. Porque o que aqui está em causa no meu voto é que isto é uma proposta que está completamente errada. Esta proposta, e eu disse eu voto contra porque esta proposta não tem sentido. Isto não tem sentido. Porquê, Sr. Presidente? Porque aquilo que nós aprovamos, não aprovamos. Portanto, não se revoga o que não aprovamos. É uma coisa tão simples. Estamos a falar de coisas, estamos a falar de aspectos técnicos. A senhora vereadora entrou logo por águas que não tinham nada a ver com aquilo que aqui me motivou o meu voto. É tão simples quanto isto. Eu disse, esta proposta não deveria existir. O que deveria ter sido era declarado, constatada a nulidade da deliberação e iniciado de imediato outro procedimento. Andam a perder tempo por falta de valia técnica, Sr. Presidente. Bem, se me derem licença, aliás, vou repetir uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes. No anterior mandato, as reuniões de Câmara demoravam 15 minutos, eram muito mais produtivas do que estas reuniões que levam 4, 5, 6 horas e meia, foi a última, repare. E é inquestionável que o edil que menos fala aqui sou eu. O senhor vereador Estevenza é o que mais fala, um discurso oco, e o senhor vereador usa uma expressão muito interessante de vacuidades. O discurso do senhor vereador está evado
de vacuidades. Pronto. Mas isso toda a gente vê, toda a gente fala muito e diz muito pouco. Agora, não devemos perder tempo aos secais de marinhenses, não são distintas para estas vacuidades, estas discussões filosóficas que não interessam nem ao Menino Jesus. Portanto, vamos terminar. Ainda me permite dizer uma coisa? Tenha vontade, Sra. Editora. Porque eu não gosto que fiquem estas coisas no ar, porque já sabemos porque é que ficam no ar e porque é que este discurso para ficar no ar. Quero lhe dizer que a informação técnica termina. Considerando que o órgão competente é que a Câmara quer ter estas competências, considerando que o órgão competente para contratar neste procedimento é a Câmara Municipal, deverá Vossa Excelência submeter o assunto a esse órgão executivo para que o mesmo delibere sobre a revogação da decisão de contratar nos termos da alínea D do artigo 79 em conjugação com o artigo 80 do CCP. E o que é que isso retira aquilo que eu disse? Diga lá. Bem, se estiverem de acordo, vamos terminar este ponto. O ponto 16 é a intervenção do público. Quem é que se quer inscrever? Tenha, senhora... Vítor. Mais... Senhor Vítor. O que é que o rapaz está a dizer? Boa noite a todos. Senhor Vereador Estevães, vamos ouvir o Senhor Vítor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa e o público e desejar continuação de boas festas. Como natural de Odeleite, apraz-me saber que a praia fluvial é uma realidade. É importante também não esquecer a zona ribeirinha e apraz-me também conhecer que há estudos que apontam para a sua revitalização. Passei muitos anos, quando era jovem, naquela ribeira. É importante a idilidade de não esquecer a questão da zona ribeirinha ajustante da Braja de Odeleite. Foi falado aí também que era importante a zona central de Odeleite. Eu penso que a questão da centralidade da aldeia, a aldeia é habitada na sua grande maioria, por idosos. Existem muitas ruas que já não têm habitantes. Aquilo que eu considero que é importante para revitalizar a aldeia de Odeleite e todas as outras do concelho é criarmos condições para fixar lá os jovens. Odeleite e a barragem têm muito potencial. E aquilo que eu gostava de ver aqui debatido era condições para que possam ser criadas indústrias turísticas, estamos numa zona turística, que criassem postos de trabalho e fixassem as pessoas. Em vez de assistir aqui a guerras, como já aí foi falado, que não levam a lado nenhum. Gostava de dar os parabéns ao Executivo, tem feito um trabalho excelente, estou certo que a praia fluvial vai ser um sucesso. Choca-me obras que foram feitas e que, como se diz na gíria, servem para porra nenhuma. O caso do Moinho das Pernadas, o Parque Aventura, não é, que todos conhecem, foi investido ali pela autarquia muito dinheiro e aquilo está praticamente ao abandono. Portanto, era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Não sei se algum dos vereadores quer... Tenha a vontade, Sr. Vereadora Pedro. Vítor. Sr. Vítor, portanto, eu penso que hoje não assistimos a nenhuma guerra,
E até pelo contrário, aqui o que todos dissemos vai precisamente ao encontro das tuas palavras. Portanto, passar pela zona ribeirinha, pelo centro náutico, pela praia, e penso que também falámos, se não falámos hoje, já falámos em reuniões anteriores, da requalificação urbana dessas casas para que possam realmente ser uma forma de combate à desertificação, que é um dos principais problemas do interior de Portugal, de uma forma geral. Portanto, como diria alguém, não podia estar mais de acordo com as tuas palavras. E aproveito para desejar que o clima de guerra não passe para 2019, que significava que ficava enterrado hoje, e que todos, dentro do possível, cumpram os vossos sonhos e sejam muito felizes no ano que se avizinha. Obrigado. Algum dos vereadores quer intervir? Mais? Duas palavras em relação à intervenção do Vítor. De facto, a desertificação é uma pecha que vai desde do norte ao sul do país e desde Alcotim até Algesur. Desde sempre que eu falo no ordenamento do território que devia facilitar mais a construção nos montes da Serra Algarvia, o que nem sempre acontece. Por outro lado, água potável nas aldeias e nos montes é essencial. Ninguém se fixa num monte, um casal jovem, se não tiver água potável, se não tiver rede de internet e se não tiver rede de telemóvel. Portanto, são pontos-chave e estamos a trabalhar para que isso aconteça. Falou no Moinho das Pepernadas e no Parque Aventura. Eu, pessoalmente, questiono muito aquela obra que a Câmara, em devido tempo, fez, mas admito que o Presidente, na altura, que acreditasse que era uma obra importante para o deleite. Eu, pessoalmente, acho que provavelmente irão mais pessoas num dia à praia fluvial de Odeleite do que no ano inteiro ao Moinho das Pepernadas. Mas isto é uma suposição minha. E pronto, está terminada a ordem de trabalhos. A desejar um bom ano a todos. Se estiverem de acordo, vamos fazer a próxima reunião dia 3 de janeiro, porque no dia 2 ainda há pessoal de férias, portanto estamos de acordo. Vamos aprovar... É uma quinta-feira? Às 10 da manhã, não é? Sim. Ainda vamos aprovar em minuto. Ponto 2 foi aprovado por unanimidade. Ponto 3 foi aprovado por unanimidade se o vereador Pedro considerou-se impedido de fazer parte dos órgãos da associação. Ponto 4, aprovado por unanimidade. Ponto 5, aprovado por unanimidade. Ponto 6, aprovado por unanimidade. Ponto 7, aprovado por unanimidade. Ponto 8, aprovado por maioria com um voto contra do Sr. Vereador José Estevães, com declaração de voto. Ponto 9, aprovado por maioria com um voto contra do Dr. José Estevães, com uma declaração de voto. Ponto 10, aprovado por maioria com um voto contra do Sr. Vereador José Estevães, com declaração de voto. Ponto 11, aprovado por unanimidade. Ponto 12, aprovado por maioria, com 2 abstenções do PS, com declaração de voto. Ponto 13, aprovado por unanimidade. Ponto 14, aprovado por unanimidade. Ponto 15, aprovado por maioria, com um voto contra do Sr. Vereador José Estevães, com declaração de voto. Portanto, estamos de acordo, ninguém vota contra a minuta, ninguém se abstém. Dou por encerrada esta sessão. Um bom ano a todos vós. Obrigado.